Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Estamos começando mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Aqui quem vos fala é Marcos Rossi, e hoje eu gostaria de fazer uso de uma passagem que está presente em 3 dos 4 evangelhos bíblicos, de Lucas, Mateus e Marcos, que é o do homem que vem questionar Jesus sobre o que lhe faltaria para conquistar o reino dos céus. Para orientar a nossa conversa de hoje, farei uso da narrativa de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Evidentemente, meus irmãos, Jesus faz uso dessa passagem para deixar bem claro aos seus discípulos o enorme desafio de conquistar o acesso ao seu reino, que é de ordem puramente espiritual, para aqueles que cultivam o apego às conquistas de ordem material. Ao homem que se acercou de Jesus para fazer tal abordagem, lhe foi feito o maior convite que alguém poderia receber, da mesma forma que ele fez com Nicodemos, que é o de ter o privilégio de segui-lo em pessoa. Porém, ambos recusam o convite, por apegos materiais, no caso do homem da passagem de hoje, ou de apego ao status e importância político-social, no caso de Nicodemos. Essas recusas me fazem por vezes refletir sobre os múltiplos exemplos que vemos no dia a dia de pessoas que frequentam os mais diversos cultos das mais diversas segmentações cristãs, em que se enaltece as mensagens do Mestre. A maioria das pessoas escuta as leituras, os sermões proferidos, porém, ao voltarem para suas vidas diárias, falham miseravelmente na missão de viver uma vida norteada pelas mensagens escutadas, falhando com isso no intento de viver uma vida essencialmente cristã. Em outras palavras, recusam os mais variados convites que Jesus nos faz. Facilmente podemos substituir o vende tudo e me segue por outros convites como deixe seu orgulho de lado e me segue. Deixe o egoísmo para trás e me segue. Use seu tempo pessoal para fazer caridade e me segue. Meditemos por alguns instantes sobre alguns desses convites que o Mestre nos fez frequentemente em seus ensinamentos. Arrepender-se do mal que fazemos e buscarmos a reforma íntima. Não responder a uma ofensa com outra ofensa. Ou ainda mais longe, perdoar tais ofensas. Cultivar o amor ao próximo, buscar amar nossos inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o que dizer sobre praticar a regra de ouro de não fazer aos demais o que não desejamos que seja feito a nós mesmos?
O que dizer sobre não julgar e não condenar aquilo que nos é diferente? E se refletirmos por um momento sobre a diretiva de juntar tesouros espirituais? E o que pensar sobre o exemplo exaustivamente dado por ele de ser um líder servidor, de servir primeiro antes de esperar ser servido? E o que podemos concluir sobre a busca de manter a pureza infantil, sobre o cultivo da fé e da oração? Quando refletimos sobre os convites mencionados e inúmeros outros feitos por ele, me vem de imediato à mente a parábola da porta larga e da porta estreita. Evidentemente, atender a estes convites do Mestre demanda um enorme esforço pessoal. Demanda transformação. Uma transformação que, na maioria das vezes, não estamos dispostos a enfrentar. Acabamos por escolher a porta larga, onde tudo é mais fácil e flui pelo caminho da menor resistência. Ao fazermos essa reflexão, nos damos conta que recusamos o convite de renunciar a algo e segui-lo diariamente. E, evidentemente, esses chamados e recusas são de cunho estritamente individual. Lhes convido assim a refletir. Qual o convite de Jesus que posso estar recusando nesse momento? Qual o sim que estou tendo dificuldade de dizer? Fica a dica. Nesse exato momento, Jesus nos está convidando e nos está dizendo: abra mão de tal coisa, ou mude tal comportamento. Transforme-se e me segue, para que possas ter acesso ao meu reino, que não é deste mundo. Os convites estão sendo feitos. Que resposta daremos? Espero que estas reflexões tenham sido úteis e até o próximo episódio de Café com Espiritismo.